mas é bom que nós possamos manter a chama acesa no altar do Senhor, né? Nunca se apagar. E já que nós estamos falando da ceia do Senhor, hoje é um dia de nós falarmos da aliança. E se tem um homem na Bíblia que nós podemos dizer que tinha uma aliança verdadeira com Deus, é o nome de Jó. Porque nós vemos na Bíblia muitos homens falando de Deus. Davi era um homem que ele exaltava a Deus de uma maneira extraordinária. Ele escreveu os livros de Salmos, né? A boa parte dos livros de Salmos era Davi que estava escrevendo. E muitos outros homens vão falar do poder e da grandeza de Deus. Mas o livro de Jó, ele trata numa outra perspectiva, numa outra direção. É Deus falando do homem. Que coisa extraordinária, né? Porque Deus chamar a nossa atenção é uma coisa quase que natural. Você começar a falar dos atributos, do valor e da grandeza de Deus é alguma coisa que, com um pouco de bom senso, você já vai fazer isso. Como Deus é tremendo, como Deus fez todas essas coisas, as estrelas, a lua, o sol, o ar, os ventos, as florestas, os pássaros, os peixes, os animais, cada flor de um jeito, o ser humano, né? A capacidade que nós temos de crescer, de conhecer, os fundamentos, dons e talentos que cada um desenvolve. Você falar dessas coisas de Deus, né? Como é que Deus é um Deus tão grandioso, um Deus tão incrível que é esse, presente em todos os lugares, você começar a refletir sobre as coisas que Deus fez e faz, você pode falar, mas que incrível é esse Deus. Então é natural que o homem, aquele que tem um pouco de senso, ele comece a exaltar a figura de Deus. Agora, quando Deus olha dos céus e vê um homem, e que ele consiga encontrar valor nesse homem, olha, nós precisamos parar um pouco para poder conhecer mais a respeito desse homem que tem essas qualidades tão especiais. Capítulo 1, versículo 1, Deus fala um pouquinho sobre esse homem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aí ele vai falar aqui das riquezas, das coisas que Deus concedeu a ele, não é? Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos tinham as casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Sabe de uma coisa? Eu quero partir para o versículo onde o Senhor Jesus fala, Senhor Deus fala, no versículo 7, Deus, ele, numa conversa, num diálogo que ele tem com o inimigo das nossas almas, Satanás, ele fala assim, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu, é de rodear a terra e passear por ela. No versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí nós vamos ver o que Satanás responde, mas isso eu vou abordar daqui a pouco com os irmãos. Eu queria que primeiro você parasse para incutir o contexto e a reflexão que a mensagem traz sobre alguns aspectos. Primeiro, Deus está observando. Deus é um Deus que observa. Deus é um Deus que está atento à nossa vida, não apenas em coletivo, não apenas em grupo, não apenas na sociedade, mas Deus está atento na pessoa que você é, naquilo que você faz em oculto, naquilo que você faz em secreto, naquilo que antes que a palavra esteja na boca, passou pelos seus pensamentos. Porque às vezes em público, nós nos apresentamos tão perfumados, tão cheirosos, tão agradáveis, mas muitas vezes os nossos pensamentos são tão distantes daquilo que é a vontade de Deus. Então nós precisamos compreender
esses aspectos. Que Deus, Ele é um Deus que observa e vê e conhece o homem. No caso de Jeremias, ele fala, ó, antes que os ossos fossem formados, antes que os ossos, ele já o conhecia todos os dias da sua vida. Quando nós observamos no livro de João, quando Jesus está conversando no capítulo 4 com aquela mulher samaritana, ele diz assim, ó, eis o tempo, em verdade eu vos digo que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Escute bem, se Deus está procurando verdadeiros adoradores, é porque Ele está observando, é porque Ele está atento às nossas vidas, é porque Ele está de olho em quem você é. Primeiro, se você é um adorador. Segundo, se você é um verdadeiro adorador. Aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Ou seja, Deus é um Deus que nos conhece. Dá uma olhadinha para a pessoa que está lá e fala, Deus te conhece. Essa cara de santo aí. Deus te conhece. Às vezes a gente vê, aqui na igreja, né, eu estou vendo todo mundo, tá, né? Às vezes eu vejo a pessoa que está sorrindo, eu vejo a pessoa que está cochilando, eu vejo todo mundo. Eu preciso ficar firme aqui na palavra, porque senão eu me desvio, viu? Dá uma olhadinha, a pessoa está falando assim, sabe de quem o pastor está falando? Hoje ele está falando de quem morreu. Fala assim, hoje o pastor vai falar, diga para a pessoa, hoje o pastor vai falar de quem morreu. Mas se alegre, porque ele já ressuscitou. A pessoa às vezes vem com uma cara de velório, né? Então você se alegra, porque Jesus já ressuscitou, amém ou não? Jó era um homem que chamava a atenção de Deus. Não apenas chamava, Jó era um homem que tinha a aprovação de Deus. Jó era um homem que contava com o reconhecimento de Deus. E Deus, Ele está atento às nossas vidas e nós podemos também chamar a atenção de Deus através de uma vida santa, através de uma vida reta, através de uma vida íntegra, através de uma vida de intimidade com Deus, porque é assim que Deus nos olha. Veja quando foram instituídos os diáconos, o Senhor recomendou aqueles homens para que escolhessem, os próprios discípulos escolhessem, foram orientados para que se levantassem homens que fossem tementes, homens que fossem de fé, homens que fossem maduros, para que eles pudessem servir às mesas. Ou seja, eram homens que tinham em si qualificações. Então nós precisamos desmistificar aquela história de que Deus não escolhe os capacitados, mas apenas capacita os escolhidos. Isso não está na Bíblia. Isso não tem base bíblica. Não, Deus capacita os escolhidos, Deus não os escolhe os capacitados. Isso não tem base bíblica. Deus pode capacitar aqueles que Ele escolhe, mas também pode escolher homens capacitados. Posso ouvir um amém, não? A própria palavra diz isso, não é? Quando Deus fala com Moisés, né, para escolher os homens que vão fazer a Arca da Aliança, olha, aquele homem que tem talento, aquele homem que tem habilidade para poder trabalhar com ouro, quando foram construir o templo, falou, olha, escolha bons artesãos, pessoas que sabem trabalhar com engaste, com madeira. Deus quer usar os talentos e os dons que Ele te deu. Posso ouvir um amém, não? Então nós não podemos recusar e nem podemos deixar de fazer com que aquilo que Deus tem mostrado para nós seja feito de qualquer maneira, porque Deus está olhando para a sua vida para que os seus dons e talentos possam servir ao propósito eterno. Então aquilo que for o melhor que você puder fazer, faça o melhor que estiver ao seu alcance, porque tanto os homens quanto Deus, quanto os líderes estão de olho naquilo que você está fazendo. Tenha determinação no seu coração, neste ano de 2024,
de fazer o melhor que Deus te concedeu condições de fazer pela força das suas próprias mãos. Não se estribe e nem se fie na força do seu braço, mas aquilo que estiver ao seu alcance, poder servir a Deus e aos homens, faça isso, porque você vai encontrar louvor diante do Senhor. O cristão é por si só o homem que foi escolhido por Deus com o espírito de graça, de discernimento, de entendimento, porque a palavra do Senhor, Ele diz, não é? Graças eu te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Aquilo que Deus falou ao seu coração, existem reis postados em palácios que não têm condições de entender a mensagem que o Espírito Santo falou ao seu coração. Então, se Deus te escolheu, Ele te escolheu para reinar, Ele te escolheu para que você tenha um espírito de excelência, Ele escolheu para que você possa ser o melhor, não entre as pessoas que estão ao seu lado, mas o melhor que você pode ser e o melhor talento que Deus colocou nas suas mãos. Foi isso que nós aprendemos na parábola dos talentos. Aquele que recebeu 5, ele foi lá e devolveu 10. Aquele que recebeu 2, ele foi lá e devolveu 4. Agora, aquele que recebeu 1, lamentavelmente, ele poderia ter ido e devolver os 2, mas ele foi remisso, ele foi falho, ele foi preguiçoso, ele foi insolente. Ele foi lá e falou assim, eu recebi isso aqui eu guardei. O que você recebeu? Nós podemos aprender com Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus está olhando para o ano de 2024 e quer encontrar aqui e aonde você estiver os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quando eu leio esse versículo no livro de João, que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, eu brinco no meu coração, Pai, eu posso rasgar este versículo? Aqui o Senhor já me encontrou. Eu quero ser encontrado por Deus, não como um homem perfeito, não como um homem, o síntese da perfeição, mas eu quero ser encontrado por Deus, e você pode dizer isso, como aqueles que o Pai procura, os verdadeiros adoradores. O livro de Jó é uma dessas pedras preciosas que nós temos na Bíblia. Dizem os estudiosos que foi o livro mais antigo escrito de toda a Bíblia. Um dia saberemos, não hoje. Mas é de fato um livro muito antigo. Ele está, os estudiosos aí da leitura da Bíblia, entre os livros poéticos. A Bíblia, ela é dividida em 2 grandes porções. Quando você olha a Bíblia, ela é dividida em 2 grandes porções. Nessas 2 grandes porções, nós voltamos a contar as páginas a partir do número 1. A primeira grande porção está no Velho Testamento. Testamento quer dizer aliança. Então, quando você fala está no Velho Testamento, você pode dizer também está na Velha Aliança, os livros da Velha Aliança. Porque quando Jesus veio, Jesus Cristo, Ele é a personificação da nova aliança. Por isso que nós participamos da ceia. Porque nós participamos da nova aliança. Jesus Cristo, Ele é a nova aliança. E a Bíblia está dividida entre o Antigo Testamento, que quer dizer a velha aliança, em especial a lei mosaica. Quando se fala lei mosaica, nós estamos falando das leis de Moisés. Foram as leis que regiam o povo judeu. Até que vem o Senhor Jesus, cumpre a lei e estabelece um novo sacerdócio. Esse novo sacerdócio, agora esse nosso sacerdote, que é sacerdote para sempre, é o nosso Senhor Jesus, porque Ele estabeleceu na cruz do Calvário, com o derramamento do seu sangue, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele foi estabelecido como a nova aliança. Então diga assim, Senhor Jesus,
Mais forte, mais alto. Diga, Senhor Jesus, Ele é a nova aliança, que foi estabelecida na cruz do Calvário. Antes, quando Moisés estabeleceu o sacrifício do cordeiro, para que se instituísse a Páscoa, tinha que se matar, tinha que se expiar aquele cordeiro, que ele era um animal que tinha que ser morto todos os anos, um animal, sem pecado, sem defeito, sem mácula. Tinha que ser um animal como Deus havia estabelecido. Só que aquele sangue do animal, ele era apenas uma demonstração simbólica de que alguém precisava morrer pelo pecado. Mas aquele animal não era um animal santo, não era um animal imaculado, ele era um animal que ele apenas morria no lugar do homem, para que Deus pudesse, de alguma maneira, se saciar pela dívida do pecado. Agora, no auge, na plenitude dos tempos, quando Deus envia o seu próprio Filho, e João olha para ele e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, capítulo 1 de João, versículo 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus, ele se transforma na figura de cordeiro, porque o cordeiro, embora ele fosse o leão da tribo de Judá, numa das figuras de Cristo, ele é aquele cordeiro que ele vai mudo, como as ovelhas vão mudas para morrer. Jesus Cristo foi silencioso para a cruz, ele não esperneou, ele não gritou, ele não provocou escândalo, mas ele foi silenciosamente morrer pelos meus, pelos seus e pelos nossos pecados. E na cruz do Calvário, aquele que não tinha pecado se fez maldição em nosso lugar, e como ele não podia ficar morto, a morte teve que devolvê-lo, e por essa razão, ao terceiro dia, depois de se encontrar com a morte, tomar a chave da morte, ele trouxe a chave da vitória e ressuscitou para a glória de Deus Pai e para a alegria do nosso coração, para a certeza da nossa salvação. Foi isso que ele fez, e como ele fez, ali ele estabeleceu a nova aliança que nos traz alegria no dia de hoje. É por esta razão que hoje nós podemos nos alegrar, é por esta razão que hoje nós podemos ter a certeza da vitória, porque Cristo ressuscitou e vivo está em nosso lugar. Por que somos chamados mais que vencedores? Porque quem experimentou a morte foi Ele, porque quem morreu foi Ele, porque quem apanhou foi Ele, porque quem se tornou maldito foi Ele, mas quem celebra a vitória somos nós. É por esta razão que as pessoas dizem, você é mais que vencedor, porque vencedor é aquele que lutou, vencedor é aquele que sofreu. Mas por que você está tão feliz? Você não lutou? Ele lutou, mas eu ganhei o prêmio. Você está entendendo isso? Essa verdade tem que fazer parte do seu coração. O livro de Jó, ele está no Velho Testamento, na Antiga Aliança. A Bíblia é dividida em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas assim como uma casa tem vários cômodos, o Antigo Testamento tem vários cômodos também. Algumas pessoas estão num cômodo, as outras pessoas estão no outro cômodo, as outras pessoas estão no outro cômodo. Então por isso que quando a gente fala dos primeiros 5 livros, eles estão num cômodo da casa. Os judeus chamam de Torá. Nós chamamos de Pentateuco. São os livros da lei. São os primeiros 5 livros da Bíblia. A Bíblia do judeu é aquele livro que são os primeiros 5 livros. É ali que ele toma a base da sua fé e depois eles vão criando, de acordo lá com a sua raiz religiosa, várias outras obrigações, que não é o caso, nem vamos entrar aqui, mas o Senhor Jesus falou sobre isso. Ai de vós, escribas e fariseus, que ficam criando coisas que não estão escritas na lei, que ficam criando obrigações para as pessoas. O Senhor Jesus, ele falou sobre isso, criticando aqueles religiosos da época. Mas, os 5 primeiros livros, eles fazem sobre esses livros da lei.
por que o livro da lei? Penta de 5, né? Teuco de lei, são os 5 primeiros livros. Depois vem os livros históricos, são 12 livros. 12 livros que vão contar a história dos hebreus, a história dos judeus. Alguém já disse que os 5 primeiros livros também contam a história. Então, na verdade, seriam 17 livros históricos. Mas os mais rigorosos no exame da lei, do texto, dizem que são 5 livros da lei e 12 livros históricos. Depois desses 12 livros históricos, antes de vir os profetas maiores e depois os profetas menores, vêm-se os profetas menores, depois os profetas maiores, nós temos 5 livros poéticos, ou livros de sabedoria, como alguns gostam de dizer. Nesses 5 livros, o primeiro deles é o livro de Jó. São 5 livros poéticos. Tem o livro de Jó, tem o livro de Salmos, que é a verdadeira poesia que os homens escrevem, que Deus escreve os homens escrevem para Deus. Tem os livros de Provérbios, que é os livros da nossa vida diária. Os livros que trazem as experiências, lições para o nosso dia a dia. Tem o livro de Eclesiastes, que é o livro do sábio, aquele que ensina com a sabedoria. E tem o livro do Cântico dos Cânticos, ou Cantares, que é o livro do amor, que é o livro para mostrar como Deus criou a vida sexual, e como Ele se alegra com aquilo que Ele criou, e como Ele tem um propósito no sexo. O sexo não é pecado, foi Deus que criou. O sexo não é pecado, se fosse pecado Deus não tinha feito. O sexo Ele criou para que pudesse ser o homem e a mulher casados, pudessem desfrutar, pudessem se alegrar. E o livro de Cântico dos Cânticos fala sobre isso, sobre como um homem se alegra com a sua esposa, e como uma esposa se alegra com o seu marido. O que Deus condena não é o sexo, o que Deus condena é o sexo debaixo da direção de Deus, sexo entre pessoas do mesmo sexo, sexo em pessoas sem compromisso, sexo entre pessoas com devassidão. É isso que Deus condena. É a exploração sexual de crianças, é a escravização sexual, é a prostituição. São estas coisas que a Bíblia não se agrada e que Deus fala. Quando nós temos o livro de Cântico dos Cânticos, ou o livro de Cantares, e que Deus permite que esse livro seja incluído nos livros santos, era para que nós saibamos que o sexo foi criado por Deus. Agora, atenção e cuidado, porque pessoas que vivem debaixo ou longe das regras de Deus, ou debaixo dos seus próprios prazeres, são pessoas que também estão saindo debaixo do guarda-chuva de Deus. E todas as vezes que você sai debaixo do guarda-chuva, você pode sofrer grandes danos pela chuva que está caindo. O livro de Jó é um livro que fala sobre sofrimento. O livro de Salmos, ele fala sobre alabança, sobre o louvor. Ele fala como o homem deve louvar a Deus, como Davi e os outros salmistas exaltavam o nome de Deus. Como é importante para nós aprendermos com o livro de Salmos, como Deus se agrada quando nós reconhecemos que nós precisamos louvar a Deus. Existe dentro de cada ser humano um vazio que só é preenchido com a presença de Deus. Existe uma necessidade do ser humano de louvar a Deus. O ser humano foi criado por Deus para celebrar. Ainda as pessoas do lado de fora, ainda as pessoas que estão em outros lugares, muitas pessoas estão louvando deuses estranhos. Por quê? Porque existe dentro dela uma necessidade de louvar e de cultuar. Outro dia encontrei um rapaz que fazia parte de uma outra religião. Era um amigo meu, já um senhor, e ele era um chefe de um departamento e chamava os cristãos para irem fazer culto lá no departamento dele. Mas ele era espiritualista. E ele falou assim: poxa vida, eu sou espiritualista, tal, mas venham vocês aqui para fazer o culto aqui. E ele era o chefão lá.
E ele falou assim, depois ele falava com a gente, falou assim, ah, rapaz, eu vou lá no lugar onde eu fico lá partir com a minha religião, mas lá não tem canto, lá não tem música. Eu saio tão triste de lá, pô. Eu vejo vocês dançando, cantando, celebrando, tal. Vem vocês para cá, vem. Eu estava com um amigo meu, a hora que eu saía pela porta com o meu amigo, eu olhava para ele assim, então eu falei, Deus do céu, tal. E eu tinha saído, e o cara era o chefão de tudo, ele abria as portas para a gente poder fazer culto lá naquele lugar lá, e a gente saía exultando o nome de Deus, porque era uma pessoa que ainda não conhecia Deus, mas tinha sido tocada para poder abrir as portas para a manifestação da palavra. Eu vibro quando o peixe procura a isca. Geralmente é o pescador que está procurando o peixe, mas quando o peixinho está com a boca aberta procurando a isca, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, eu fico maluco. É uma coisa extraordinária quando as pessoas têm sede de Deus. Você louva a Deus? Às vezes eu saio da minha casa, tem uma varanda do lado de fora da sala, não é aquela varanda da casa do pastor Josué, né? Então, mas eu saio naquela varanda, eu levanto as minhas mãos para os céus, assim, logo pela manhã, tem uns prédios do lado, os caras devem ficar olhando assim, então eu falei, meu, que cara é esse aí? Então eu levanto as minhas mãos, e aí pela manhã eu fico louvando e agradecendo a Deus, aquele ar pela manhã, aquele ar fresco pela manhã. Rapaz, eu quero te incentivar a fazer loucuras para Deus, a viver coisas extraordinárias com Deus. Há um tempo atrás eu entrei no ônibus e eu estava com aquelas biblinhas pequenas, aqueles Novo Testamento, e eu falei assim, puxa vida, eu vou ler a Bíblia. E eu abri aquele texto, eu li um versículo, o Espírito Santo falou tanto ao meu coração naquele versículo, e eu estava dentro do ônibus, e eu comecei a chorar tanto, e meus olhos encheram tanto de lágrima, me criou um problema, eu não conseguia mais ler, e as pessoas do lado começaram a me perguntar se eu estava bem. Eu quero te incentivar a se entregar nas mãos de Deus e a viver a plenitude do relacionamento com Deus. Eu quero que você saia da casca do ovo, da religiosidade, de fazer aquilo que o pastor manda, daquilo que as pessoas estão dizendo para você fazer. Eu quero que você possa adorar a Deus ao ar livre, na praça, na praia, no clube, no carro, aonde você estiver, na sua casa. Eu tinha um chefe e nós tínhamos que viajar juntos. Já deu tempo? Obrigado. Nós tínhamos que viajar juntos. Eu gostei de vocês colocarem o relógio para mim, viu? Vamos colocar isso todos os cultos, especialmente quando começa o culto. Vamos colocar isso aí. Mas eu agradeço a lembrança de vocês. Eu vou tomar cuidado. E eu fiquei no... Davi, eu te agradeço de verdade, viu? Gostei da iniciativa. A gente está falando, já falando, e eu presto atenção no horário. E nós ficamos no mesmo hotel. Ficamos no mesmo quarto. E eu viajava com o meu chefe. Tinha que fazer vários serviços no interior. E logo que a gente começou a trabalhar juntos, nós íamos viajar e eu ficava no mesmo quarto que ele. E à noite, era aqueles hotéis simples, né? Não era nada. À noite eu ia para procurar um espaço lá no hotel,
Eu sempre faço isso, né? E procurei um lugar onde eu pudesse ler a Bíblia um pouco no final da noite. A gente tinha trabalhado o dia inteiro. Eu queria ler a Bíblia. Eu li a Bíblia durante um tempo, aquele meu devocional, e fui para o quarto. Ele já tinha deitado, ele já tinha ido dormir. E antes de dormir, eu dobrei os joelhos e fui orar. Era um hábito que eu tinha desde a época dos meus pais. E eu dobrei o joelho ali, eu estava orando. E logo depois eu deitei. Eu pensei que ele estivesse dormindo. Mas ele estava acordado. E ele estava vendo eu orar. Você acredita que depois de muito tempo, nós viajamos muitas vezes juntos, depois de muito tempo, em todas as viagens que nós fazíamos, aquilo que mais tinha mexido no coração dele era o fato de que eu me ajoelhava para orar antes de deitar. E aquilo fez com que ele tivesse tomado uma série de medidas para me ajudar. Porque ele falava assim: eu vejo o relacionamento que você tem com Deus. E ele, sem que fosse a minha intenção, aquilo tocava no coração dele, e ele era favorável para comigo em tantas outras coisas que eu tinha necessidade e pedia, e ele passou a me respeitar profissionalmente por causa da maneira como eu conduzia a minha fé. E eu jamais poderia imaginar isso. Mas o que eu digo para você é o que você faz no oculto. Pode ser que as pessoas não vejam, mas Deus vê, e Ele há de te recompensar de maneira extraordinária que você não consegue nem imaginar. O livro de Jó é um livro de sofrimento, porque Jó, ele sofreu muito. Nós começamos falando que Jó, ele era um homem que tinha aliança com Deus, e era verdade. E talvez você esteja aqui na igreja, e também você seja uma pessoa de aliança com Deus. Mas você fala: pastor, eu tenho sofrido tanto. E eu quero dizer uma coisa para você. O sofrimento é muitas vezes uma escola. O livro de Eclesiastes é o sábio que está ensinando. É tão bom quando a gente aprende sem sofrer, mas dizem que o sofrimento é um dos melhores professores, porque ele ensina com muita ênfase, ensina com muita intensidade. Quando a gente abre o microfone para testemunhos, geralmente a gente conhece um pouco da parte das pessoas que passaram pelo sofrimento. Eu geralmente tenho melhores amigos, pessoas que passaram por sofrimentos, porque o sofrimento ele é uma escola. O sofrimento, ele muitas vezes é a sua fase da depuração, é a fase da sua purificação. Quando nós olhamos o livro de Jó, nós vemos que, embora ele tivesse uma aliança com Deus, e ele fosse um homem íntegro, um homem reto, um homem que Deus não estava vendo uma falha nele, mas Deus permitiu que ele passasse por um processo de sofrimento, porque o sofrimento, ele é uma etapa da nossa vida muitas vezes. E ao final do sofrimento, alguns dizem que o livro de Jó, ele tem 42 capítulos, mas alguns dizem que essa fase de sofrimento de Jó, talvez não tenha passado de 3 meses. Não é que Jó sofreu a vida inteira, foi um período. Os amigos de Jó foram lá para testar, primeiro para consolar. Jó fala no seu livro, os amigos se colocaram ao lado dele silenciosamente, no primeiro momento, e Jó fala que o maior consolo deles foi o silêncio dos amigos. Como muitas vezes quando a gente passa pelas aflições da vida, pelas tempestades que muitas vezes batem à nossa porta, como muitas vezes um simples abraço pode fazer toda a diferença. O silêncio, muitas vezes, sincero, de quem não tem o que falar, mas que está sentindo a dor daquele que está sofrendo,
pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Uma amizade verdadeira, uma amizade que ama, uma amizade que cuida, que tanto está raro nos dias de hoje, mas que tanto nós precisamos. Pastor Josué e eu estávamos falando como nós nos alegramos quando eu vejo fotos de uns irmãos da igreja na casa dos outros, outros na casa de outros. Que bom! Porque relacionamento é uma terapia. Porque relacionamento, se você tem amigos, você está mais distante muitas vezes de fazer besteira com a sua própria vida. Em especial se você está na casa de amigos que têm a mesma fé, que têm os mesmos propósitos, que exercem o mesmo caráter. Como nós nos alegramos por isso, que a igreja possa ser esse agente catalisador de bons relacionamentos. Porque quantos de nós muitas vezes estaríamos sozinhos, dando cabeçada em lugares onde poderiam ser evitados. Que bom que a igreja promove relacionamento e crescimento nessa área com as pessoas, porque um aprende com o outro como que se serve, um aprende com o outro como que se perdoa, um aprende com o outro como se alegra, como se dança, como se celebra a vida em santidade. Que bom que a igreja é esse agente de compartilhamento, de comunhão entre as pessoas. Nós nos alegramos com isso. Como nós precisamos de amigos verdadeiros e amigos sinceros nos dias de hoje. As tempestades que estão nos avizinhando, os rumores de guerra que nós ouvimos, se nós tivermos bons amigos, nós vamos conseguir suportar melhores os dias maus. Esteja atento àquilo que eu estou falando para você. Nós precisamos de amigos verdadeiros. Ei! Não vá colher jabuticaba, não espere colher jabuticaba no dia que você estiver com vontade, ou então no dia que você plantou a semente. Bons amigos demoram tempo de investimento. Assim como a sua vida espiritual, você precisa de investimento. Investimento na leitura bíblica, investimento no tempo da oração, investimento no tempo da comunhão, investimento no tempo de servir na casa do Senhor. Tudo na vida demanda tempo. Há um processo, e Deus estabeleceu o tempo de acordo com a sua livre, soberana vontade. As mulheres esperam 9 meses, o jumento espera 11, o outro espera não sei quanto, uma árvore demora tanto tempo, tâmaras demoram não sei o quê. Tudo na vida tem o tempo determinado por Deus. Posso ouvir amém? Não? Para resumir e encerrar. No final da história, talvez Jó, ele era este homem extraordinário, como você sabe. Mas eu vou te falar uma coisa, e aí eu vou te dar uma cajadada. Você que é uma pessoa reta, você que é uma pessoa que conhece a palavra, você é uma pessoa que vive na casa de Deus, você é uma pessoa valorosa como o Alessandro, como a Carmen, como o Heleno, como o Josué, como os pastores, como os líderes. Eu vou falar uma coisa para você. Deixe as pessoas te elogiarem. Deixa o pastor te elogiar. Deixa a Carmen elogiar a Kelly. Deixa alguém elogiar o Bílio. Não elogie a pessoa que você vê todos os dias pela manhã na frente do espelho. O dia que você fizer isso, você está a um passo do abismo. Porque o orgulho precede a queda. Enquanto eu estiver achando que você é um cara sensacional, nota 10. O dia que você se achar sensacional, nota 0. Não se vanglorie. Não se ensoberbeça. Não fique se achando que você é o melhor. Eu dou na igreja o dízimo maior. Se eu sair da igreja, tudo vai desmoronar. Ei, a igreja é do Senhor. E quem morreu foi Ele. Quem pagou o preço foi Ele. A igreja é dele. Nós cantamos aqui. Há 2000 anos o diabo tenta exterminar com a igreja. Pessoas foram entregues na cabeça de leões. Pessoas foram
passados betume nela e colocado fogo para iluminar a cidade de Roma. Foi assim que os primeiros cristãos foram tratados, foram mortos-vivos. Eles colocavam fogo debaixo de latão quente e jogavam os cristãos vivos para eles ir pulando igual pipoca. Você já conseguiu imaginar uma coisa dessa? Leia sobre os mártires da igreja. Ainda hoje, pessoas são proibidas de olhar para o céu. Ainda hoje, pessoas são proibidas de ter uma Bíblia na mão. Alguns países as pessoas têm que ter a sua Bíblia enterrada, colocada lá embaixo, para ler como se fosse uma coisa secreta. Não se ache o maior, não se ache o melhor. Sabe de uma coisa? Jó, ele era um homem sensacional. Mas sabe o que é que ele diz lá no final do livro? Para poder completar essa parte com você. Olha só o que é que Jó diz, lá no capítulo 42. Quando Jó estava já no fundo do poço, sendo moído por Deus, então respondeu Jó ao Senhor: eu bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que tem conhecimento, encobre o conselho? É aquele, como disseste, na verdade falei do que não entendia. Este é o homem de Jó. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás, Jó está dizendo. E ele completa dizendo assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Este homem era o homem que Deus havia olhado do céu e falado assim: homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Depois de sua vida passar por todas as provações, de estar lá enfiado muitas vezes no maior sofrimento, Jó consegue entender uma coisa e diz: sabe de uma coisa? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de verdade. Muitas vezes você se acha uma pessoa que tem uma grande espiritualidade, você é uma pessoa sensacional, extraordinária, mas isso é quando nós olhamos para nós, porque quando nós olhamos para Deus, nós vamos perceber que nós ainda estamos muito distante de tudo aquilo que Deus gostaria para nós. E encerro no versículo 10. Mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Até aqui, em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé. Feche os seus olhos. Eu quero que os irmãos que fizeram aniversário no mês de janeiro venham aqui à frente, em nome de Jesus, juntamente com os pastores. Quando Paulo, ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, Paulo ele escreve: eu estou bem certo que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar à glória do porvir. Talvez, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, talvez os dias tenham sido difíceis para você. Talvez, na verdade, a sua história de vida tenha passado por tantas aflições. Esse livro de Jó foi escrito para você. Foi escrito para aqueles que choram. Foi escrito para aqueles que sofrem. Foi escrito para aqueles que suportam. Foi escrito para aqueles que estão sendo provados e trabalhados no lapidar de Deus. Talvez as suas perguntas sejam: por que eu estou sofrendo tanto? Jó, ele não tinha pecado nenhum. Jó não tinha afrontado a Deus. Mas na soberania de Deus, Deus resolveu tratar com a vida de Jó, pela intensidade do amor que ele tinha para com Jó, a fim de que ele pudesse desfrutar ainda mais de intimidade com ele. Quando Jó se atentou, então ele pôde dizer: eu te conheci apenas de ouvir falar, mas o Senhor se revelou tão profundamente ao meu coração, e hoje eu te conheço de contigo andar.
Este ano de 2024, o Senhor Deus talvez tenha te permitido experimentar tantos sofrimentos, mas a parte final, ela diz que Deus restituiu a Jó em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Porque o sofrimento pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, a visitação de Deus, ela vem pela manhã. Talvez você tenha enfrentado noites tão longas na sua vida. Talvez só Deus saiba as lágrimas que você muitas vezes tem derramado no seu travesseiro, no quarto fechado, na solidão da sua vida. E eu quero te dizer uma coisa: o Senhor Deus te conhece no deitar e no levantar. O Senhor Deus conhece o teu coração. O Senhor Deus tem propósito na sua vida. E se Ele te trouxe aqui nesta manhã, é porque Ele deseja que a sua vida esteja cada vez mais perto da vontade dEle. Então hoje é o dia em que nós vamos celebrar a aliança e a ceia do Senhor. É a primeira ceia do ano, e é um sinal profético da aliança que você tem com o Senhor. E você vai declarar em nome de Jesus: eu não abro mão, Senhor, eu não abro mão da Tua palavra, eu não abro mão da Tua vontade, eu não abro mão do Teu propósito, eu não abro mão, Senhor, da Tua presença em minha vida, eu não abro mão da Tua aliança, eu não abro mão, Senhor. Ainda que os dias sejam maus, ainda que muitas vezes bata na porta a adversidade, ainda que as tempestades sejam tão fortes, eu não abro mão, porque eu sei que o amanhã de Deus há de se fazer presente na minha vida. Você foi chamado por Deus para viver o melhor do Senhor nessa terra. Você foi plantado por Deus no ano em que você deveria nascer. Você nasceu no lugar onde você deveria nascer. Você não é um erro, você não é um espanto, você não é um absurdo. Você não caminhou para os lugares aonde Deus não te viu, mas o Senhor Deus te alcançou para que você possa agora resplandecer o brilho da glória de Deus. Cada dia da sua vida, cada parte da sua história fazem parte de tudo aquilo que Deus está construindo na sua vida. E você pode hoje, com firmeza no seu coração, dizer: Deus, eu quero de fato e de verdade te conhecer, não apenas de ouvir falar, mas eu quero te conhecer, de contigo andar. Eu quero entrar na intimidade do Teu Espírito Santo, quero ouvir a Tua voz, quero viver a aliança que o Senhor estabeleceu naquela cruz. Eu quero dar espaço para que o Teu Espírito possa habitar em meu coração e mudar a minha história. E esta manhã o Senhor Deus te escolheu para que você viesse a este lugar. E o Deus te conhece não apenas pelo nome, mas Ele te conhece pelo sobrenome. Ele te conhece por cada dia, por cada levantar, por cada deitar. A boa e a poderosa mão do Senhor tem estado ao teu redor para te guardar e para te livrar. Assim disse o salmista: se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, os inimigos teriam me engolido vivo. Sabe de uma coisa, se não fosse Deus na sua vida, onde você estaria? Se não fosse Deus na sua história, o inimigo já teria te laçado, ele já teria dilacerado a sua vida, mas a poderosa mão de Deus refreou. A poderosa mão de Deus te guardou, a poderosa mão impediu que o inimigo pudesse fazer farra com a sua vida, e hoje você está aqui porque você tem uma aliança com o Deus da eternidade, com o Senhor dos céus e da terra, com o Senhor do universo, com aquele que se entregou na cruz pela sua vida. Então você pode agradecer hoje a Deus e dizer: Pai, muito obrigado, porque coisas que meus olhos não viram, coisas que eu não senti, mas a Tua boa e a poderosa mão e os Teus anjos tiveram a me guardar, e eu te louvo por isso. Se não bastasse isso, Pai, o Senhor me escolheu para fazer parte dos Teus planos. O Senhor Deus te escolheu, e este ano, o ano da virada, o ano do avivamento, é o ano em que o brilho do Senhor vai resplandecer no seu rosto. Levanta a sua mão direita. Eu quero orar e declarar uma palavra sobre a sua vida. Levanta a sua mão direita. Eu vou declarar isso sobre a sua vida. Você é um gigante do Senhor. Você é um guerreiro do Senhor. Você é um soldado do general dos exércitos. Você é um conquistador. Você é uma pessoa guardada, abençoada, protegida.
Você é um ungido do Senhor. Ai daqueles que tocam no ungido do Senhor. Você é um escolhido do Senhor para resplandecer, para anunciar as boas novas da salvação nessa terra, nesse mundo caído. Você foi selecionado para poder ser o sal da terra e a luz do mundo. O Senhor Deus tem propósito na sua vida. Eu não sei como foi que você entrou por estas portas, mas em nome de Jesus eu te digo, você vai sair cheio da presença de Deus, você vai sair cheio do Espírito do Senhor, você vai sair cheio da graça do Senhor, você vai sair cheio da autoridade do Senhor, você vai pisar lugares nessa terra, e aonde você colocar a planta dos seus pés, o inimigo vai bater em retirada, situações contrárias vão ser jogadas à terra, a falência do inferno está declarada sobre a tua vida, porque você faz parte do povo escolhido, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusivo, para proclamar as glórias do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você foi chamado nesse tempo. Este tempo o Senhor Deus te constituiu, o tempo da adversidade, o tempo da trombeta. Você foi chamado por Deus para ser um porta-voz de boas novas, porta-voz de esperança, porta-voz de bênçãos para esta geração decaída. O Senhor Deus te levantou para que você seja coluna na casa do Senhor. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor Deus te ama. Eu não sei como é que as pessoas te tratam, eu não sei como é que as pessoas se relacionam com você, eu não sei como está a sua família, como está o seu trabalho, mas eu tenho uma mensagem que Deus mandou te dizer. O Senhor Deus te ama. Você é uma pedra preciosa sendo lapidada por Deus para poder ser assentado na coroa do meu Senhor. Ele te ama, você é pedra preciosa. Deixe o Senhor Deus agir e se mover na sua vida, e você vai ver as maravilhas que o Senhor Deus tem para este tempo presente.